Essa é a videoaula 4 sobre sistemas deposicionais fluviais, em que a gente vai tratar... Oi, eu sou Renato Paes de Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e dando continuidade ao nosso sistema de videoaulas sobre geologia sedimentar, do módulo Estratigrafia. Essa é a videoaula 4 sobre sistemas deposicionais fluviais, em que a gente vai tratar de migração lateral e principalmente de avulsão de canais fluviais, a implicação disso para a preservação, com as questões de taxas, e o quanto existe de hiatos, tipicamente, em sistemas deposicionais fluviais, comparando-se as taxas de subsidência com as taxas de avulsão e como isso implica em diferentes preservações, e também discutir a presença comum de sistemas fluviais distributivos no registro sedimentar. Então, inicialmente, a gente já discutiu, desde a primeira aula de sistemas deposicionais fluviais, como a erosão do banco externo pode promover a preservação de uma faixa de cinturões de canais, que são depósitos que todos eles foram formados numa lateral, numa lateral dentro do canal, que foi migrando com a erosão do banco externo e gerou barras de margem de canal, muitas vezes também cinturões mais largos, com muitas barras de meio de canal, como essa aqui também não deixa de ser uma barra de meio de canal, e uma zona de cinturão de canais em que predominam essas barras, todas elas já estiveram, cada grão de areia depositado aqui já correu dentro do canal. E parou quando estava numa margem do canal. Depois tem outros elementos morfológicos aqui desse sistema fluvial, e o outro principal são as planícies de inundação, que ficam em áreas laterais. Mas essa zona do cinturão de canais, ela é caracterizada por migração lateral, principalmente no caso de rios mais sinuosos, meandrantes, migração lateral de trechos do sistema de canal, que promove um depósito muitas vezes mais largo do que o canal em si. Isso a gente já discutiu antes. Mas agora a gente tem que discutir um outro conceito que é bastante diferente desse, não se deve confundir, que é a avulsão de canais. A avulsão é a mudança repentina, esse é o termo da definição, da posição de um canal, um longo trecho do canal. Não uma parte, uma curva, mas um longo trecho do canal que ocupava uma certa posição na bacia e passa a ocupar outra posição na bacia. Se você tem séries de avulsões a partir de um ponto que não muda muito, ponto próximo, normalmente um ponto onde o rio desce da sua zona erosiva de áreas-fonte para a bacia, a gente chama isso de avulsão nodal. Tem um nó, um ponto do qual se sucedem vários eventos de avulsão. Então agora a gente vai estudar um pouquinho o caso aqui do rio Coze, que é o caso mais notório de avulsão. O Coze foi bem descrito nesse trabalho, está citado aqui. E a gente tem várias posições mapeadas dele no registro histórico. A gente pode ver que o canal sempre muda de lugar. Ele fica nessa faixa aqui, muito tempo, depois passa aqui no século, mesmo no início do século XX, ele ainda estava numa posição aqui. A posição recente de estabilidade dele foi essa. E uma grande enchente fez com que o Coze saísse daqui, em 2008, e ocupasse uma área inundável aqui muito grande. E ele ia começar a se estabelecer como um rio de outra posição, não mais aqui, mas aqui agora, se não fosse uma grande obra de engenharia que foi feita aqui. Então, esse sistema avulsivo trocou de lugar várias vezes em cerca de 250 anos. Uma taxa muito grande para processos geológicos. Agora, como isso acontece? Isso acontece porque o cinturão de canais, que transporta o sedimento a uma alta velocidade para o seu destino final, que é a bacia, nesse caso marinha, porque esse aqui é um afluente da margem esquerda do Ganges, que vai sair lá no Golfo de Bengala. Esse aqui são os Himalaias.
esse sistema de transporte, ele promove uma deposição de parte da granulação, como nós já vimos, na planície aluvial, mas a maior parte desses depósitos que acontecem no fim das grandes cheias, você tem uma grande cheia, traz muito sedimento da fonte, remobiliza muito sedimento na planície, no fim da grande cheia tem uma grande deposição, esses depósitos ficam todos próximos ao cinturão de canais. Não só o cinturão em si, mas as partes mais proximais da planície de inundação. Isso faz com que, com o tempo, se estabeleça uma crista aluvial. O que é uma crista aluvial? Uma crista aluvial é uma área elevada, cheia de sedimentos, em que o cinturão de canais se encaixa. Então, a crista aluvial aqui tem sedimentos dos transbordamentos. É lógico que o nível do canal, o fundo do canal é mais fundo que as planícies de inundação, mas o topo do canal pode ser mais alto do que as planícies de inundação. Então, quando acontece a cheia, o canal transborda, flui muito sedimento para cá, é lógico que passa a ter fluxo também, como a gente já viu nas planícies de inundação, fluxo paralelo ao canal nas planícies, mas esse gradiente aqui, sendo o mais forte, faz com que preserve mais depósitos nessa parte proximal. Bom, com o tempo, enchentes maiores ainda estarão confinadas nessa crista aluvial. E a crista aluvial vai fazendo com que isso aqui aumente com o tempo, e há um desnível gradual em que as planícies de inundação, pelo processo normal de subsidência ou de variação do nível de base local, que pode estar subindo, as planícies de inundação ficam cada vez mais fundas em relação ao nível do canal. Com isso, em um determinado momento, numa enchente, pode haver um rompimento no dique marginal, e como tem muito depósito nessa região da crista aluvial, esse caminho deixou de ser o caminho de maior declividade. Agora, como tem muito depósito aqui e não ficou muito tempo sem depositar aqui, o caminho de maior declividade passou a ser esse. E o canal simplesmente, depois de uma cheia, rompe, muita água e sedimento começam a correr aqui, ele erode o banco, cava um buraco, isso aqui passa a ter menos declividade do que isso, então o canal se instala agora aqui. Esse é o processo de avulsão, e ele é motivado pela deposição preferencial na crista aluvial, que é perto do cinturão de canais, mas pela geração de espaço. Como você deposita perto do cinturão de canais e tem subsidência ou subida do nível de base regional, isso aqui está afundando e não recebe muito sedimento. Isso aqui está afundando, mas recebe sedimento a uma alta taxa. Você começa a ter uma área sobrelevada em relação às planícies, e aí o caminho de maior declividade vai passar a ser outro. Quer dizer, esse sistema acontece naturalmente em todas as planícies aluviais em áreas subsidentes. Ele tem que acontecer. Então a gente espera que o registro aluvial seja marcado por episódios de avulsão. Então o sistema corria aqui, passou a correr para cá, ele só voltou para cá porque os engenheiros fizeram uma obra, contiveram o fluxo para lá e redirecionaram. Como o ser humano é uma coisa muito recente na história geológica da Terra, a gente não observa esse retorno na marra para a posição natural e os canais tendem realmente a espalhar ao longo de intervalos de tempo muito pequenos cinturões de canais em várias posições da planície. Isso tudo está praticamente no mesmo nível estratigráfico, porque aconteceu só em 250 anos. Mesmo onde a dinâmica não é tão rápida ou o registro histórico não é tão completo, né? Aqui é o rio Taquari, que corre no Pantanal, aqui ele está incidindo, ele abre um sistema aqui, como já abriu em outras regiões. Se a gente olhar essa superfície, ela é marcada por muitos paleocanais, que tem um padrão de dispersão radial, e são episódios de avulsão. Hoje ele corre aqui, talvez bifurque a água dele em alguns canaizinhos, mas ele já correu em várias outras posições na superfície desse mega leque, que é esse termo que a gente usa para essas coisas, que é um sistema avulsivo numa escala de tempo de centenas a dezenas de milhares de anos, e ele já correu em várias posições. Então o registro do rio Taquari nessa área da planície aluvial é o de cinturões de canais com algumas planícies de inundação. Não estavam todos ativos ao mesmo tempo, é o mesmo rio que trocou de lugar várias vezes. Isso é uma feição comum em todos os sistemas. Aqui
o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Rio Paraná passa a ser o rio dominante, o Paraguai é afluente dele, mas nesse encontro, o Rio Paraná mostra vários traçados antigos, que são quaternários, traçados que ele já teve, que é um sistema de um megaleque do Rio Paraná aqui, um sistema avulsivo. Outros não são tão abertos, né? Então a gente tem o Rio Bermejo e o Pilcomayo vindo aqui, e o sistema de avulsão deles são de... Ele abre também, mas são de coisas muito mais subparalelas, talvez muito mais difíceis de reconhecer como um sistema avulsivo, mas predominam cinturões de canais em diferentes posições, em escala histórica ou quase de tempo. Então, em centenas ou poucos milhares de anos, esse canal ocupa diferentes posições, esse aqui também. E o registro disso aqui é vários canais no mesmo nível estratigráfico, cinturões de canais, mas na verdade o processo foi avulsivo. Um outro fenômeno que acontece também em sistemas avulsivos é que a água pode se espalhar em mais de um canal ao mesmo tempo. É claro que sempre vai ter um canal dominante, mas pode existir isso que é uma distribuição, ao invés do padrão comum que a gente encontra de tributários, juntando num rio-tronco, que é o padrão comum na maior parte das áreas da Terra, esses sistemas de megaleques, como esse aqui do rio Okavango, chegando no deserto do Kalahari na África, tem muitas posições de canais abandonados, mas também pode ter fluxo de água em mais de um canal ao mesmo tempo. Como aqui é um deserto, a gente vê onde a umidade se distribui, porque é onde tem vegetação. Mesma coisa acontece no rio Níger, quando ele está chegando no deserto do Saara, desiste e muda de rota, mas aqui tem vários canais que parecem distributários deltaicos, então tem mais de um canal com água ativa ao mesmo tempo. Isso caracteriza um sistema distributário, e há quem argumente que os sistemas distributários são dominantes em áreas subsidentes. Outros alegam que não necessariamente a água se divide em vários canais, mas certamente sistemas avulsivos predominam no registro de áreas subsidentes. E aqui a gente pode discutir um pouco a questão das taxas. A gente já estudou nas aulas de geodinâmica de bacias que as taxas comuns de subsidência são da ordem de 10 a menos 2 a 10 a menos 1 metros por mil ano, acontece 10 a menos 3 em algumas situações raras, 10 a 0, quer dizer, mais de 1 metro por mil ano, também é uma situação extrema. A eustasia opera no máximo a 10 metros por mil ano, também é um caso extremo, 10 metros por mil anos é um que aconteceu na transgressão holocênica em alguns momentos, no mundo inteiro, mas é muito mais comum você ter taxas 10 a 0 de eustasia ou até menos. E se você pensar em planícies aluviais típicas que têm até dezenas de quilômetros de largura e taxas de avulsão, que são as que a gente reconhece, que são 10 a quarta a 10 a sexta metros por mil anos, a gente vai ver que esses sistemas de canais migram muito mais rápido na horizontal do que a possível taxa de geração de espaço na vertical. Então eles vão acabar migrando de 1 a 1000 vezes pela planície a cada 1000 anos. E em 1000 anos você tipicamente vai ter uma geração de espaço por subsidência de apenas centímetros ou decímetros, e por eustasia pode chegar a metros, talvez dezenas de metros, mas a questão é que se você tem um intervalo preservado, uma sucessão que preservou, que é típico, né? Um perfil grande decrescente que vai do talveg, da parte mais funda do canal, até o topo da barra, talvez em poucos metros ou dezenas de metros. Isso numa posição da bacia era uma barra migrando lateralmente, ou uma barra de meio de canal, um canal abandonado. Mas em várias posições ao longo da bacia, o que você vê é que você tem canais que são praticamente simultâneos, apesar de ser o mesmo canal avulsionando ao longo da planície. Você teria uma seção, a preservação de, como a gente viu, barras de migração lateral são extremamente longas nas suas representações horizontais, com apenas alguns metros de espessura ou dezenas de metros, para rios gigantes. Então você tem
quilômetros por metros, ou dezenas de quilômetros por dezenas de metros para rios gigantes. Isso aqui é um canal, só que nesse mesmo intervalo, nesse nível horizontal da bacia, ele teve a oportunidade de trocar de lugar várias vezes. Num intervalo de tempo considerável e depois, normalmente, você tem um hiato, uma superfície de abandono, parcial ou total, talvez o canal tenha se fixado em alguma outra região por queda do nível de base durante algum tempo, e depois vai ter uma outra sucessão como essa, e ela teve a oportunidade de preservar muito dos cinturões de canais migrando lateralmente e erodindo, e pouco das planícies. Uma preservação maior de planícies de inundação implica necessariamente em taxas de avulsão muito reduzidas. E aí você precisa de algum mecanismo de fixação da posição do canal, de redução da taxa de avulsão, para poder preservar uma proporção grande de planícies. Porque durante 1000 anos você vai ter muito pouco espaço vertical sendo gerado e o canal pode migrar muitas vezes ao longo da planície inteira por processos avulsivos. Então, só como exemplo, se você tem 10 ciclos granodecrescentes de canais e barras, em 1 milhão de anos, então são 10 ciclos em 1 milhão de anos, cada ciclo com 10 metros de espessura, então a gente pode tentar imaginar um trecho disso, não vou representar os 10 ciclos aqui, mas você tem alguns ciclos granodecrescentes, alguns truncados, outros preservando até o topo da barra, os ciclos granodecrescentes, em média cada um com 10 metros de espessura, mas com uma taxa de subsidência até acelerada, pode ser um Forland isso aqui, para até 10 a menos 1 metro por 1000 anos, você teria nesse intervalo de tempo, em 100 mil anos, 10 metros de geração de espaço. Então você tem 10 ciclos em 1 milhão de anos, em 1 milhão de anos você tem os 10 ciclos mais 10 metros representam só 100 mil anos. Então, um desses aqui é 100 mil anos. Se você pensar nessa média. Só que a gente sabe que você pode migrar de 1 a 1000 vezes um cinturão de canais ao longo de uma planície. Em 1000 anos, né? É uma coisa maluca. A diferença das taxas de avulsão para as taxas de deposição vertical é uma coisa que você sempre tem que considerar em sistemas fluviais. Então, cada ciclo completo de avulsão leva 1000 anos. O canal atravessa e volta à planície em 1000 anos. Só que esses 10 metros representam 10 mil anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em sistemas fluviais predomina o bypass, quer dizer, o fluxo de sedimento que vai embora. E você tem um episódio de preservação, que dura, em média, 1000 anos na planície inteira, a cada 100 mil. Então, 1% só do tempo geológico está preservado. E cada discordânciazinha, cada truncamento desses aqui, representa, em média, 99 mil anos. 1000 anos de deposição, 99 mil anos de hiato. 1000 anos de deposição, 99 mil anos de hiato. Imagina como é a carta cronoestratigráfica disso. É quase só buraco, quase nada de depósito. E é isso que a gente tem que imaginar. Pode não ser tão extremo, a preservação pode não ser só de 1%, pode ser demais, mas ela não vai ser uma preservação que chega nem perto de 20%, por exemplo. Então, quando você olha um sistema deposicional fluvial, você tem que pensar que você está vendo fotografias instantes de uma história, porque a subsidência é muito mais lenta, o sistema fluvial tanto deposita quanto erode, e não é possível ter ciclos completos que são tão rápidos de se depositar. Se a taxa de subsidência é tão lenta, então obrigatoriamente você tem longos hiatos que são muito difíceis de reconhecer. Isso tem que estar embutido no seu modelo conceitual do que preserva em sistemas deposicionais fluviais. E era isso.